Fala meu parceiro, você tá bom? Trouxe pra vocês mais um videozão insano do nosso querido Nanatsu, quer dizer One Punch Man. E já adianto que o terceiro episódio deu uma leve melhorada, mas os outros, bom, só assistindo pra saber, mano. Só vou avisando que esses são os episódios 3, 4 e 5. Os dois primeiros episódios estão num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, então bora lá, filho. O episódio começa com o Zombie Man e o Dr. Genos da primeira temporada conversando e descobrimos que o Zombie Man é um dos experimentos de imortalidade do doutor. Então ele se prepara para matá-lo por ter feito vários experimentos perturbadores, mano, e pergunta o porquê ele ter acabado com a Casa da Evolução, que foi tudo por conta do Saitama na primeira temporada. Então descobrimos um pouco das origens do poder do nosso querido Careca de Capa, que ele ficou tão forte por conta de um treinamento árduo que conseguiu remover o limitador de força do seu corpo. Enquanto eles conversam, a luta do Garou continua. Ele começa a trocar golpes sem parar com o assassino, quando de repente o monstro Grilo chega por trás e dá um socão nele e depois jogando ele nos fios elétricos. Ah, o macaco morreu no fio, gente. Coitadinho do macaco. Então o Garou prepara um golpe com essa imagem insana e volta pra conversa daqueles dois falando do Saitama e como ele removeu seu limitador. E a consequência disso é ele ter ficado careca e sofrer de solidão e tristeza. Por isso que o Saitama é daquele jeito, rapaziada. Voltando pra luta, o Garou está encarando os dois monstros e está convencido que vai vencer. Então do nada o bicho Gosma captura o moleque chorão lá e diz que tem uma rixa com o Garou, que se distrai e é atacado sem parar e o bicho inseto para ele. Mas mesmo assim o monstro com espada diz que ele já está morto. Aí corta pra casa do Saitama de novo, onde o King tá jogando um joguinho e o Genos só observa. E esses loucos continuam na casa do Saitama à toa. Aí o careca chega todo cheio de sangue de monstro e diz que não encontrou o Garou. E diz que está todo desanimado porque perdeu a carteira. E de novo a Nevasca chega lá com um repolho que o Saitama esqueceu. E o Genos percebe uma rápida aproximação na casa e manda o King lá averiguar. E era apenas aquele doutor que cuida do Genos, que veio pra fazer uns reparos nele. Aí ele começa a contar uma história e o Saitama só ignora. E pede pra eles saírem da casa dele. Então ele dá uma carne premium pro Saitama. Aí ele, como não é bobo nem nada, pede pra ele ficar mais um pouco. Então corta pra associação de monstros, onde eles levam o moleque como refém e diz que vai torturar ele pra desestressar. E leva ele pra cela junto com o filho do cara rico lá. E o monstro Gosma começa a falar sobre como os executivos dos monstros são poderosos. Aí corta pro Garou estirado no chão, só o bagaço. Então ele começa a se levantar e se perguntar o que aconteceu com ele, levantando todo fatiado. E mano, como que esse cara consegue sobreviver, velho? Esse cara não morre. Então ele começa a contrair os músculos com essa animação da hora, com sangue nos olhos pra matar aquele monstro que quase matou ele. Aí corta pro Kid Emperor tentando localizar a organização dos monstros, quando o Seikinger fala que os heróis classe S estão a caminho. Então ele tira o Genos da operação por não confiar nele. Também deixou o Silver Fang fora da equipe, por suspeita que ele deixou o Garou fugir na segunda temporada. Então diz que precisa do King, pois é sua peça-chave. Aí corta pra casa do Saitama, onde ainda tá toda aquela galerinha do barulho, em volta da mesa observando a comida sendo cozida. Então todos se preparam para pegar e voa a comida. E o Genos e a Nevasca começam a brigar pela comida e o Silver Fang e seu irmão começam a falar demais também. Aí o Saitama já fica puto e manda todo mundo embora. E a Nevasca continua tentando convocar todo mundo dali pro grupo Nevasca, inclusive aquele doutor cabeça de panela ali. E ainda chama o irmão do Bang de um velho qualquer que não pode entrar no grupo dela. E o King já tá no chão desmaiado do nada. O Garou continua andando até a associação dos monstros. Então, rapidinho rapaziada, só uma pausa aqui no meio do vídeo. Promessa que coisa rápida, mano. Então, mais de 95% de quem assiste o canal ainda não é inscrito, cara. Então dá aquela moral lá, deixa o like, se inscreve aí embaixo. Não custa nada, mano, e ajuda demais o trampo aqui, fechou? Agora bora voltar pro vídeo. O Gyoro sente a presença dele e manda outros monstros cuidarem dele. Já amanheceu e o King ainda estava desmaiado. Então o Saitama disse que ele foi nocauteado brigando pela carne. Aí o King vai embora, a caminho da sua casa, quando os doidinhos da associação de heróis chamam ele para participar da operação e ficam impressionados pela sujeira de comida na roupa dele, achando que é sangue de monstro. Aí corta para aquele doidinho rico desesperado porque ainda não resgataram o filho dele. Então o Seikinger chega e fala para ele não se preocupar porque os heróis vão resgatar o filho dele. Enquanto entram os heróis classe S farmando aura com a liderança do Kid Emperor. Então eles começam a reunião para decidir como vai ser a operação na base dos monstros. O monstro serial killer volta pra torturar o molequinho amigo do Garou. Então aparece um monstro rato, um monstro chuveiro e um monstro... sei lá que bagulho é esse, velho. E eles estão procurando o invasor, que no caso é o Garou. Aí o monstro psíquico lá começa a cortar a cara do moleque e ameaçar ele. Quando do nada o nosso herói, que acha que é um monstro, chega, segura a espada do cara, lá ele, e corta ele em pedacinhos. Então ele pega a roupa do monstro e faz uma nova pra ele. Aí chega um monte de monstros fracos, mas são mortos com facilidade. Aí ele e o molequinho começam a fugir e do nada aparece um dos executivos,
Hans, da Associação de Monstros, que é o cachorrão Rover, de nível ameaça dragão. Aí eles começam a se afastar com cuidado para não serem percebidos. Aí aqueles bichos feios do começo aparecem, então o Garou já quebra o chuveiro e picota o rato, que se regenera. Aí ele já dá uma bicuda no outro, que acerta o Rover, que já manda uma bijudama, que destrói os monstros e o Garou foge. E o impacto é sentido da casa do Saitama. Aí o Garou fala pro garoto fugir e começa a atacar o cachorro que não sente nada, e taca um raio nele de novo. E de novo, esse cara sobrevive, mano, não dá de acreditar. E ainda levanta farmando aura e desviando de vários tiros do Rover. Então o garoto se pendura no teto e se joga em cima do cachorro, dando um murrão nele, que não faz nada. Aí ele joga ele no chão e joga um raio matador, jogando ele lá na sala do Gyoro, que fica feliz de ele estar vivo e tira os escombros de cima dele e segura ele com telecinese. Além disso, ele diz que quer treinar ele para tornar mais poderoso. Aí descobrimos que o Garou vai se adaptando às batalhas e ficando cada vez mais forte. Basicamente, quanto mais ele apanha, mais ele fica forte e aprende mais. Então ele se acostuma com a telecinese e consegue se soltar na força bruta. E olha essa cena dele quebrando as pedras, mano, não é possível, cara, muito feio. Aí ele desvia e fica em cima da pedra tirando uma com a cara dele ainda, com uma aura roxa em volta dele, dizendo que vai matá-lo. Então o Gyoro só chama o Orochi, que pega o Garou e vai esmagando ele. Aí ele se levanta do chão, no estilo ainda, mais forte, e é perfurado pelo chifre do Rei dos Monstros, mas diz que não sentiu nada e continua se defendendo e começa a desviar, enquanto mata os monstros que estão assistindo a luta, aumentando cada vez mais a sua velocidade e se aprimorando a cada segundo. Aí o Garou se prepara para atacar ele na cara, quando o monstro abre uma boca medonha e quase pega ele, se transformando num bicho bizarro que parece o Godzilla, muito feio, mano. Então o bichão taca fogo no Garou e depois dá um socão nele, mas mesmo assim ele se levanta de novo, falando que vai virar o jogo, e diz que ele não tem o que é preciso para se tornar o Rei dos Monstros, dizendo que ele não assusta ninguém, dizendo que agora vai deixar o Orochi com medo. Esse garoto tá ficando louco já, mano, botar medo no bichão desse. Então do nada, o Rei dos Monstros mostra que também consegue copiar técnicas, copiando a pose de luta do Garou, que vai pra cima, e já é mandado pro chão de novo. Então corta pro Saitama procurando a Associação de Monstros no bueiro, e o episódio acaba, mano. É isso, rapaziada, espero que tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve que me ajuda pra caramba, ativa o sino também pra não perder os vídeos, e é isso, tamo junto, falou.